Devocionais sobre cuidado integral. Começamos com Paulo e seu sistema de cuidado. Destacamos 5 elementos do cuidado integral na vida de Paulo. É como se ele estivesse cercado por um sistema de apoio atencioso que tem pelo menos 5 elementos. Hoje começamos com a história de Paulo antes de ele se tornar missionário, pois é uma parte muito importante. Você tem o que é preciso para ser um missionário? Qual é a sua história de transformação? Qual é a sua história com Jesus e qual é a sua vocação? Mas o Senhor disse a Ananias: Vá, este homem é meu instrumento escolhido para proclamar meu nome aos gentios e aos seus reis e ao povo de Israel. Eu vou lhe mostrar o quanto deve sofrer por amor do meu nome. Atos 9. Paulo era o ex-Saulo na estrada para Damasco, onde conheceu Cristo ressuscitado. Jesus o cegou e o chamou para uma nova missão. E então Ananias, um discípulo, foi enviado para restaurar a visão de Paulo e foi enviado para confirmar o chamado divino de Paulo. Então, número 1, Paulo experimenta uma transformação pessoal ao conhecer Jesus. Esta é a transformação de Saulo em Paulo. Segundo, Jesus o chama para uma nova missão. Sobre o que era essa missão, sobre o que foi esse chamado. Deus escolheu Paulo para levar o evangelho além da comunidade judaica, para os gentios, seus governantes e o povo de Israel. Número 3, a confirmação do chamado de Paulo por meio de Ananias. Essa é a passagem que lemos hoje. E número 4, chamados a sofrer. Por que esse sofrimento faz parte dessa escritura? Eu lhe mostrarei o quanto deve sofrer pelo meu nome. Prepare-se para sofrer. É um tipo de mentalidade. Prepare-se para enfrentar esse sofrimento. Um processo típico de admissão para missionários tem alguns elementos de cuidado integral. Tem o formulário. Olá, quero ser missionário. Então tem uma entrevista de avaliação pela agência missionária ou igreja enviadora e a pergunta é: você é adequado para missões? Você tem o que é preciso? Conte-me sobre sua história de transformação pessoal. Conte-me sobre sua vocação. Quem confirmou sua vocação? E qual é a sua experiência com o sofrimento? Me dê um exemplo de sofrimento em sua vida. Como você reagiu? Como você aprendeu com isso? Isto é como uma avaliação, um manual de avaliação de 4 etapas para missionários. Você está apto para missões? Esses 4 aspectos são muito importantes porque eles retornam mais tarde, enquanto você está no campo, porque também existe uma perspectiva de cuidado integral no campo que faz parte disso, mas muitas vezes começa ao contrário, com sofrimento, lutas e dificuldades enquanto você está no campo missionário, e a questão agora é: como você lida com o sofrimento no campo? Como você lida? Onde você coloca o sofrimento? Qual é a sua compreensão bíblica do sofrimento? Isso surgirá enquanto você estiver no campo. Sim, eu sei que você precisa de Jesus. Você precisa de uma boa comunidade. Você precisa de uma igreja, orar. Mas quando você experimentar o sofrimento, você retorna, você se lembra dos outros 3 blocos aqui, você se lembra desses aspectos que o levaram a se tornar um missionário. Conte-me sua história de transformação pessoal com Jesus. Conte-me como você conheceu Jesus e como Jesus mudou sua vida. Conte-me sobre o seu chamado. Conte-me o que o levou a ir para missões, como Jesus chamou você. Conte-me sobre a confirmação do seu chamado. Conte-me sobre o seu Ananias, que confirmou o seu chamado. E agora me conte sobre as experiências de sofrimento que você teve em sua vida, apenas uma experiência, como você lidou com as dificuldades no passado e o que você aprendeu com isso. Veja, estes são 4 blocos de construção. E o 4 bloco de construção, o sofrimento, não se sustenta por si só. É baseado na sua história de transformação, no seu chamado, na confirmação. E então o sofrimento não se sustenta, e é isso que a Escritura nos diz, então. Então, qual é a aplicação aqui? Passei por várias fases na minha vida missionária de sofrimento profundo, sofrimento existencial, Mateus 10:10, experiências. O ladrão que mata, rouba e destrói, coisas realmente brutais que não quero que ninguém passe. Uma experiência que me levou a lugares escuros, uma noite escura, onde Deus parecia não estar em lugar nenhum.
No cuidado integral, encontramos missionários assim, perdidos, sem direção, sem amor, fé e esperança, isolados, sentindo-se abandonados, etc. Então, quando você fala com as pessoas, com os missionários, você pode abordá-los com gentileza e com um convite. Me conta sobre a sua história de transformação pessoal, conte-me sobre sua vocação, sobre como Deus te chamou e quem confirmou o seu chamado. Me conte, por favor, sobre as suas experiências passadas de sofrimento. Como você lidou e superou tudo isso? Bloco 1, bloco 2, bloco 3 e agora você tem o seu próprio espaço. O sofrimento atual colocado em perspectiva dos 4 blocos. Eu mesmo fiz isso muitas vezes, especialmente durante aqueles momentos de dificuldade e sofrimento. Olho para meus blocos para repensar meu sofrimento atual no contexto da minha transformação, a partir da que experimentei quando conheci Cristo e ao chamado que Deus colocou em minha vida e ao Ananias que Deus colocou em minha vida. Então, qual é a aplicação aqui para você e para mim? Pense nos seus 4 blocos, desenhe-os no seu diário ou em um pedaço de papel e comece a escrever algumas frases ao lado de cada bloco, sua própria história. E agora pense e ore sobre como esses blocos estão conectados uns aos outros, influenciando uns aos outros, assim como a passagem de hoje está conectando todos esses blocos, e escreva cuidadosamente o que você ouve o Espírito Santo sussurrar gentilmente para você, neste exato momento.